Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades brasileiras, para todos os outros continentes, para o mundo inteiro, enfim. E o nosso programa é transmitido também pelo Facebook. Através da internet, você pode acessar a página do Facebook, a página da TV Rio Preto no Facebook, e com o seu modo de recepção favorito, por exemplo, um smartphone, tablet, qualquer outra coisa, você pode não apenas assistir o nosso programa, mas também interagir conosco, enviar suas perguntas, observações, conversar conosco durante o programa. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde e especialmente sobre as relações entre pacientes e hospitais, etc. Rio Preto vai sediar amanhã e depois de amanhã o primeiro simpósio internacional de deshospitalização. Uma palavra um pouco difícil de falar, talvez eu me confunda algumas vezes aqui, mas eu treinei, viu, doutor? A deshospitalização consiste, na verdade, em possibilitar a saída de um paciente do ambiente hospitalar de forma segura, promovendo os cuidados que ele possa necessitar em outro ambiente que não hospitalar, na casa dele, enfim, onde for mais conveniente. Esse tratamento traz inúmeros benefícios, é uma tendência mundial, principalmente em países do primeiro mundo, como Inglaterra e Estados Unidos. Estou recebendo aqui o Kelvin Kaiser, diretor administrativo do Grupo Sene, que é quem está promovendo esse primeiro encontro, primeiro simpósio internacional de deshospitalização em São José do Rio Preto. Kelvin, muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nosso programa, já esteve outra vez aqui falando sobre outros assuntos, como colaborador, como diretor da Associação Comercial, não é isso? Correto. Falamos bastante sobre isso. Agora você está falando sobre um outro assunto de interesse também de toda a comunidade riopretense, né? O que é a deshospitalização? Vamos explicar, começando por aí? Perfeito. Obrigado pela presença. Perfeito. Mais uma vez agradeço você por abrir o espaço para a gente poder promover um evento que é muito importante para a cidade. A Rio Preto tem orgulho de sediar pela primeira vez, vai ser o primeiro simpósio de deshospitalização do interior do estado de São Paulo, não foi feito fora da capital. Pela primeira vez nós estamos trazendo esse assunto para o interior e Rio Preto mais uma vez saindo na frente, trazendo esse assunto para cá. A deshospitalização, como você mesmo diz, é uma tendência mundial, isso já está acontecendo nos países de primeiro mundo, nas capitais do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, que são as mais representativas, também já é um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo e já está acontecendo. Então agora nós estamos querendo trazer esse assunto com mais força para São José do Rio Preto. O que é a deshospitalização? Quer dizer, a transferência, evitar que o paciente permaneça no hospital, mas não em todos os casos, né? Imagino que haja uma limitação de casos, haja restrições em relação a isso. Fala um pouco sobre isso. Com certeza, com certeza. A gente sabe, nós temos a certeza que o hospital é o melhor lugar para um paciente estar. Porém, um paciente que efetivamente necessite daquele tipo de cuidado. Um paciente de alta complexidade, paciente que precisa de um cuidado mais intensivo, o hospital é o melhor lugar para ele mesmo. O que a gente vem defendendo, nós e a tendência mundial, toda a área da saúde vem discutindo muito isso, são os pacientes de média e baixa complexidade, que eles não precisam mais estar dentro de um ambiente hospitalar. São pacientes que têm condições de ir para casa, utilizando o serviço de home care, eles têm condições de ir para os hospitais de transição, que são é o que mais está crescendo no mundo hoje e no Brasil também, teve um crescimento de 250% de um ano para o outro, que são hospitais, eles são hospitais, eles têm o CNES, mas eles são hospitais de média e baixa complexidade, no qual o paciente tem um apoio muito maior da família e os custos dos planos de saúde acaba sendo muito mais viável. E a gente consegue liberar leitos, né? A gente tem um problema muito grande de superlotação de leitos nos hospitais, está muito lotado, as emergências muito cheias, e dessa forma a gente consegue liberar leito para os pacientes que realmente precisam ficar no hospital. Acho que a raiz dessa questão está no fato de que a população brasileira está envelhecendo. A população brasileira hoje é uma população, a idade média brasileira vai além dos 80 anos, se não me engano, qualquer coisa assim. E não há uma estrutura hospitalar que possa suportar o atendimento de toda essa demanda, né? Daí a necessidade até de começarmos a discutir assuntos alternativos como a deshospitalização, é isso mesmo? Exatamente, né? A nossa pirâmide mudou muito, a nossa pirâmide, ela é uma pirâmide, agora ela não é mais uma pirâmide, né? Isso. A população adulta e idosa cresceu muito e os hospitais eles não cresceram nesse mesmo ritmo e nem devem crescer. Isso é que é o mais importante a gente dizer. O que deve crescer efetivamente são instituições que vão atender esses pacientes de média e baixa complexidade. E a gente manter os hospitais que nós temos hoje para pacientes de alta complexidade. Dessa forma a gente otimiza o leito, né? A palavra que a gente defende muito, essa nova tendência defende muito, é a otimização do leito. Vamos deixar quem precisa no hospital e quem não precisa, vamos utilizar os outros meios que estão disponíveis e crescendo no mundo inteiro, né?
Eu posso estar enganado em relação a isso, mas quando a gente fala em deshospitalização, além de atender o interesse dos hospitais, dos planos de saúde, de modo geral, a gente está atendendo muito o interesse do paciente, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que queira permanecer hospitalizado, né? Tanto é que a hora que o médico passa para saber se ele teve alta é o momento feliz da internação, não é isso? É verdade, é assim mesmo, você tem razão. Ninguém gosta de ficar em hospital, né? Exato. Se você está no hospital é porque você está com algum problema de saúde, então ninguém gosta de estar no hospital. E essa é a proposta, né? A gente percebe a recuperação muito mais rápida do paciente fora do ambiente hospitalar. Então é sempre importante a gente frisar, o paciente que precisa da estrutura hospitalar tem que ficar lá, claro. É o lugar mais seguro para ele, isso é fato. Agora, os pacientes que têm condições de uma recuperação... não precisando, é melhor estar fora de lá. Até terapêutico, você falou que a recuperação dele é mais rápida. Ele está próximo da família, claro. Ele está dentro da residência dele, ou então ele está nesse hospital de transição, que dentro do quarto é um hospital, mas fora do quarto é um ambiente de casa. Então, a família pode ficar com ele o dia inteiro. Se ele não tiver nenhuma doença mais grave, ele pode ter contato com o animal de estimação dele. Isso tudo ajuda muito na recuperação do paciente. Porque quem demanda a recuperação do paciente é o próprio paciente, cada um tem seu ritmo de evolução. Então, essas que já não são mais novas, né? O home care, a transição já vem evoluindo já há algum tempo. Mas esses são os caminhos que a gente encontra de um bem-estar do paciente muito mais rápido, de uma melhora mais rápida. Esse conceito, o hospital de transição, né? Rio Preto já é atendida por esse conceito. Como é que está isso? Você estava me dizendo antes de começar o programa, que é uma das primeiras cidades, né, que recebeu um investimento nessa área, né? Fala um pouquinho sobre isso. É um orgulho para a gente, né? Nós somos de Rio Preto, então nós sempre vamos puxar a brasa para Rio Preto, né? Para a sardinha de Rio Preto. A gente é bairrista mesmo. A gente é bairrista mesmo, nenhum. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E hoje no Brasil inteiro, só São José do Rio Preto, São Paulo capital e Rio de Janeiro capital tem hospital de transição. Ele está evoluindo numa tendência muito rápida, numa velocidade enorme. Ele deve começar a ter nas capitais do Brasil, muito próximo, em alguns anos, meses, já deve começar a abrir, porque não tem outra maneira. Para o plano de saúde é mais viável, para o paciente é mais viável e para o próprio hospital é mais viável porque os leitos que ele tem ficam disponíveis para paciente de alta complexidade, no qual é o que efetivamente tem que estar no hospital, mas para o hospital é muito mais viável porque ele consegue fazer mais dinheiro com aquele leito. Então é uma tendência que não volta, não tem como voltar. E acho que o grosso da demanda, posso estar enganado em relação a isso, o grosso da demanda é o paciente de média complexidade, não é isso? Média e baixa. Então, assim, alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Você faz uma cirurgia e você precisa ficar no hospital de 15 a 20 dias para se recuperar. Com cuidados médicos, não precisa nada muito além do que a diária hospitalar e a atenção da enfermagem. Esse paciente, a partir do 5º dia, ele já pode ir para o hospital de transição e de lá ele termina a sua recuperação e tem alta lá. Então, ele fica os outros 10 dias fora de um ambiente hospitalar e num ambiente transitório, por isso que se chama transição, né? Ele sai do hospital, fica numa transição para depois ir para a casa dele. Então, funciona muito bem. Certo. Agora, nós estamos diante de um conceito realmente inovador, realmente novo. Talvez nem tão inovador assim, visto que em outros países do mundo isso já está mais do que consagrado, né? Mas eu imagino que vocês têm um trabalho, vocês que defendem essa ideia da deshospitalização, de convencer, às vezes, até a própria categoria médica, né? Algumas dessas pessoas, etc. E explicar também aos pacientes, à comunidade de um modo geral. As pessoas têm recebido bem essa ideia? Queria que você desse teu depoimento a respeito disso, cara. Foi muito interessante, é muito interessante esse tema. Como a gente trouxe a proposta do simpósio de deshospitalização, né, nós estamos trazendo um norte-americano para vir falar como é a saúde dos Estados Unidos, uma colombiana para falar como é a saúde da Colômbia, vários palestrantes, todos são de São Paulo, Rio de Janeiro, nós não temos nenhum palestrante que não seja, que seja de Rio Preto ou da região, todos são de fora, e depois nós vamos trazer a mesa, né, aproveitando que eu estou falando isso, a mesa nós vamos trazer os diretores de plano de saúde, os diretores de hospitais, as escolas de faculdade, o reitor da Unicamp vai vir falar, então nós vamos discutir a saúde como um todo. E isso a proposta é exatamente essa. Porque quando a gente falou de deshospitalização, alguns médicos falavam, não, mas se eu tirar ele do hospital, eu não vou mais atender esse paciente. E é muito pelo contrário. A proposta é que o médico continue atendendo ele na casa ou no hospital de transição. Que continue atendendo. O médico é a nossa referência, ele é a referência do paciente. Então é muito importante que isso fique claro. E para os hospitais também, que isso não é uma concorrência, é sim uma otimização. O hospital vai ter mais vantagens com a vinda dos hospitais de transição. Isso não volta mais, não tem como voltar, né? Pelo que você está me dizendo, na verdade um grande jogo de ganha-ganha, né? Não tem ninguém que perca nessa história toda. Não tem ninguém. Discutir isso. Né? É muito importante discutir, é muito importante que o conceito entre na cabeça de todo mundo
de que todos vão ganhar, principalmente o paciente, né? Pensando no lado humano, a gente sempre tem que pensar no lado humano. A saúde do paciente vai ter uma melhora muito grande por todos esses benefícios que nós falamos e a cadeia da saúde também. Com essa crise que a gente vem vivendo, os desempregos, os planos de saúde sentiram muito a falta de receita, muitos produtos entraram no hall da ANS, então hoje os planos de saúde têm que fazer muito mais do que eles tinham que fazer antes por obrigação, e isso pesa para o plano de saúde. Essa otimização deixa a cadeia toda muito mais saudável. E, de modo geral, a deshospitalização pode ser indicada, claro que depende de caso a caso, tanto para crianças, para jovens, deve beneficiar especialmente esses segmentos etários, não é isso? Sem dúvidas. Tenho a impressão que sim. Sem dúvidas. A gente classifica por complexidade, né? Tá. De novo, quem está com alta complexidade, o hospital é o melhor local. Os demais, se tiver, e o médico entender o conceito, e o hospital de transição tem toda a segurança, é um quarto hospitalar, oxigênio tubulado, régua de emergência, régua de oxigênio, campainha de emergência, o posto de enfermagem, os enfermeiros, os carrinhos de emergência, as UTIs que dão assistência em caso de alguma complicação do quadro. Então é um hospital só que de média e baixa complexidade. Então ele atende todo tipo de paciente por um período curto. É uma rotatividade rápida, um período curto. Quem falta convencer para a ideia da deshospitalização tá consagrada, por exemplo, num mercado como Rio Preto, que é uma cidade, como você falou, é referência em matéria de saúde no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, em alguns pontos do Brasil, inclusive, para a nossa região de 2 milhões de habitantes aqui próximo, ao redor de Rio Preto, e até alguns estados aqui próximos, eles acorrem muito a Rio Preto, né? O que falta para convencer esse povo? Não precisa mais convencer, né? Não, na verdade é explicar, é fazer o que nós estamos fazendo, né? Um simpósio, é debater a saúde, é ouvir as opiniões e a gente começar a consolidar o conceito. Se você for ver, hoje isso já acontece, né? A gente atende muito paciente aqui, o HB, muito paciente do Mato Grosso do Sul, vem paciente de todo que é lado, na verdade. E esses pacientes, eles vêm para fazer um tratamento, uma cirurgia, e eles precisam ficar em observação, né? Eles já têm uma alta do hospital e precisam ficar em observação e eles não têm onde ficar. Eles acabam ficando em hotel, contratam enfermeiros para ir lá acompanhar eles. Então isso já está acontecendo de uma forma informal. Isso. O que nós estamos fazendo agora é de uma forma formal e o que é melhor ainda, de graça, porque o convênio do paciente vai poder subsidiar isso para ele. E é bom para o convênio porque é mais barato que o hospital. E o hospital abre um leito para um paciente que vai faturar mais. Então a cadeia inteira é boa. O que precisa é se discutir mais, a gente tem que falar mais. Tá certo. Vamos falar agora sobre o simpósio. É amanhã e depois de amanhã. Vai acontecer no IP Parque Hotel, é isso? Que fica na rodovia Washington Luiz, quilômetro 428, aqui em São José do Rio Preto. Isso. Quem participa do simpósio? Qual é o público do simpósio? Você me disse agora há pouco que na mesa lá vocês vão levar diretores de hospitais, diretores de convênios de saúde, etc. Todo o universo envolvido nessa questão do atendimento. Fala um pouquinho sobre isso. Vai ser muito legal. A gente dividiu ele em várias categorias, né? Nós vamos ter a categoria da saúde pública, vai vir um representante da Secretaria de São Paulo, da Saúde, representando o secretário da VIUIP, para falar como é que está a saúde da pública hoje no estado de São Paulo. Depois que ele apresenta, a gente chama todos os agentes públicos de Rio Preto. Vem a secretária da Saúde Municipal, vem a representante da DRS, representante do IANSP, do IELAR, da Santa Casa, do HB, e discute em cima da palestra dela como é que está a saúde pública hoje em Rio Preto. Depois a gente faz a mesma coisa com a saúde privada. Vem um representante da Unidas. Unidas é uma associação de planos de saúde, de autogestão, e na sequência a gente chama os presidentes dos planos de saúde de Rio Preto para falar em cima da palestra dela qual é a realidade para Rio Preto. E depois a gente faz a mesma coisa com as faculdades e com os hospitais. Então, o das faculdades foi até uma exigência do Dr. Braille. O Dr. Braille é um guerreiro, um grande idealizador, e ele está lutando muito pelo simpósio conosco. Ele também é um entusiasta desse conceito. É um entusiasta, né? Faz parte da comissão científica. Ele é um entusiasta de tudo que se relaciona com a saúde, né? Ele é inovador, né? Ele é inovador. E ele fez questão de ligar para o reitor da Unicamp e falar: eu quero você aqui porque nós precisamos debater a educação dos profissionais de saúde que está perdendo muita qualidade. Então, nós vamos ter a cadeia inteira lá discutindo, e o que é mais legal, são 50 operadoras de saúde que vão vir de São Paulo para Rio Preto para atender ao simpósio. Então, Bradesco Saúde, GEAP, todas as operadoras, Unimed, todas estarão aqui discutindo conosco a saúde de Rio Preto, região e do Brasil. Tem alguns temas laterais que certamente vão ser abordados, né? A questão da judicialização da saúde, né? Está muito comum hoje a gente ler todos os dias no noticiário da imprensa gente que tem que recorrer ao judiciário para conseguir um atendimento, para conseguir determinado medicamento, etc.
também deve se conversar sobre isso, é isso, Kelvin? Nós teremos, é interessante, né? Nós vamos ter uma visão, o nosso palestrante vai ser um juiz de direito aqui de São José do Rio Preto, que é o que julga as causas. Claro. Né? Então ele vai dar a versão dele, e é muito interessante colocar esses dois públicos juntos. Nós vamos ter a operadora de saúde, os hospitais e o juiz debatendo. Isso é muito interessante, porque o juiz vai dar a visão dele, os planos de saúde vão dar a visão dele. É um item que tem que ser discutido até no setor público, né? O público está sendo muito onerado com a judicialização da saúde e a gente tem que achar uma alternativa para isso. Os pacientes têm direito, saúde é um dever do Estado, é real, as operadoras também têm que dar isso daí, as operadoras de saúde também têm que dar o atendimento, mas é um item que tem que ser discutido porque a gente acaba tendo liminares que são muito amplas. É um excesso de atendimento que não necessita. Exatamente. Às vezes até a gente percebe, às vezes até radicais em alguns casos. Exato. Ela vai além do que o paciente precisava se encontrar o caminho do meio, né? Precisava se encontrar o caminho exatamente. Ponte certo. E isso só vai acontecer discutindo essas duas áreas, a parte da saúde junto com os juízes. Eles têm que discutir até eles acharem um meio termo que fique bom para a população, que é atendida, para o judiciário, para a saúde pública, para a saúde privada. Kelvin, eu vou pedir a sua permissão para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência para o segundo tempo do Opinião Cidade. Pode ser? Claro. É rapidinho, perfeito. A gente volta já. Obrigado. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto. Com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite. Últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. De volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, e pelo Facebook, inclusive. Você está nos assistindo pelo Facebook, a página da TV Rio Preto no Facebook. Você pode também, através do seu smartphone, do seu computador, etc., interagir conosco. Pode enviar sua pergunta aqui para o Kevin Kauser, diretor administrativo do Grupo Sene, que está conversando conosco sobre o primeiro simpósio internacional de deshospitalização, que acontece amanhã e depois de amanhã, aqui no IP Parque Hotel, em São José do Rio Preto. As pessoas que quiserem participar, já teriam que ter se inscrito antes. Como é que é isso? E qual é o público de foco, de interesse? Quem tem direito a participar? Fala um pouquinho sobre isso. Okay. Na verdade, a cadeia inteira da saúde todo mundo, né? Toda ela é muito importante estar ciente do que está acontecendo. Isso é uma evolução da cadeia da saúde. Então é importante que eles participem. O foco do evento, o público foco mesmo, são hospitais, planos de saúde, profissionais liberais da área, médicos, fisioterapeutas, mas a gente sabe que a cadeia da saúde é muito grande. Então todos que estiverem ligados à cadeia da saúde podem participar conosco. A gente tinha as inscrições via site, elas se encerraram ontem, mas as inscrições ainda estão abertas, elas podem ser feitas via o telefone da Senacom ou no local. No local a gente também vai abrir. A gente não pretende passar muito de 450 pessoas, nós já estamos muito próximo de 400. Tem um limitador físico, né? É porque a gente acaba tendo um complicador, né? A gente vai ter um coquetel, vai ter o coffee break, e se a gente calcular errado a quantidade de pessoas... tem toda uma logística envolvida. Com certeza, todo o pessoal trabalhando. Mas ainda temos algumas vagas. Amanhã e depois de amanhã, quer dizer, sexta-feira e sábado, a partir das 8 da manhã, é isso? 8 da manhã, temos muito assunto para falar lá. Vamos começar cedo. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Grupo Sene, né? O Grupo Sene, nesse ano de 2016, está completando 30 anos de atuação em São José do Rio Preto.
Eu até me espantei agora há pouco quando você me deu essa informação, faz 30 anos, falei, nossa, mas parece que faz menos tempo, a gente ouve falar, mas não é, já faz tempo, né? O tempo passa, né? O tempo passa. Assim como a gente estava chegando à conclusão de que já estamos no mês de agosto, estamos próximo do fim do ano, os últimos 30 anos foram assim também, né? Fala um pouco sobre o Grupo Seni, a expertise, em que áreas que ele atua. Você estava me dizendo que ele está crescendo bastante, já está representado em várias regiões do Brasil, inclusive, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Kevin. O Grupo Seni, a empresa foi criada há 30 anos atrás pela Sueli Kaiser, minha mãe, uma enfermeira dinâmica, quem conhece ela sabe o jeito que ela é, a forma que ela é, muito ativa, muito rápida, sempre muito antenada. Ela fundou o grupo há 30 anos atrás, vendo as demandas, as necessidades que tinham, né? Ela trabalhava na Beneficência Portuguesa e o paciente saía do hospital, não tinha cadeira de roda, não tinha ninguém que alugava cama, não tinha maca, não tinha enfermeiro para dar assistência fora do hospital, e aí ela foi fazendo todos esses serviços, o grupo foi crescendo, não tinha ambulância, comprou-se uma ambulância, não tinha UTI móvel na cidade, comprou uma UTI móvel, não tínhamos hospital de transição, temos um hospital de transição, o grupo continua com a essência que ela teve na fundação. E o grupo ele vem se desenvolvendo de uma forma muito ampla. Hoje a Seni ela está entre as primeiras empresas a colocar o home care, a implantar o home care no Brasil, e ela é a terceira maior do Brasil hoje. Nós somos a maior empresa de home care do interior do estado de São Paulo e estamos entre uma das 3 maiores. A Seni tem uma área de atendimento que é no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, um crescimento muito grande no Nordeste, pela carência de empresas que fazem a gestão da forma que a gente faz. Claro. As empresas do Nordeste têm uma forma de gestão um pouco mais lenta, um pouco mais atrasada do que aqui no Sudeste, então isso está proporcionando um crescimento muito grande nosso lá. Então as únicas regiões é a região Norte e a região Sul que o grupo não atende. Como são 30 anos, o simpósio é o nosso grande presente, né? A nossa grande realização para esse ano dos 30 anos. E a empresa vem num crescimento muito grande, são 12 produtos que a gente oferece. É uma rede de lojas, ambulâncias, UTI móvel, a parte de atendimento médico de emergência, o home care, gerenciamento de doenças crônicas, e por aí vai, são muitos hospitais de transição, distribuição de próteses mamárias da Johnson & Johnson, distribuição de curativos da Coloplast, e assim por diante, é uma gama de produtos muito grande. Puxa, que bacana, está dizendo que nos 30 anos já foi possível atingir quase que o Brasil todo, só faltando apenas Norte e Sul do Brasil. Norte e Sul do Brasil. Nos próximos 300, que vocês claramente vão estar lutando aí, certamente tudo isso vai estar atendido, né? Não há dúvida, né? Muito antes desse tempo, aliás. Nós já estamos tendo solicitação. É isso que é bacana, né? Como a gente trabalha, os nossos principais clientes estão em São Paulo, são os planos de saúde que atendem o Brasil. A gente atende os planos aqui regionais, o HB, a Bem Saúde, Santa Casa, né? O Unimed. Mas como eles já têm a estrutura em Rio Preto, eles conseguem ser muito autossuficientes. Certo. Agora os planos de saúde, né? Você pega uma GIAP, um Bradesco Saúde, uma Central Nacional das Unimedes, uma Omint, esses planos de saúde atendem o Brasil inteiro. É muito difícil para eles operar essa logística. Então a gente conseguiu fazer uma estrutura muito sólida de atendimento, o que proporciona um crescimento boca a boca entre as operadoras, né? Pela qualidade do serviço. Então a gente acaba não tendo muito investimento em marketing, o pessoal acaba não vendo muita coisa da Seni. Mas é porque a nossa propaganda acontece muito dentro da cadeia da saúde. Então é isso que proporciona o crescimento. Kevin, que bacana, né? Muito importante isso. Houve uma mudança de perfil da saúde brasileira nesses últimos anos, né? Claro que o Estado está muito presente ainda, é dever do Estado ainda, mas se não fosse essa rede que auxilia o Estado nessa prestação de serviços, talvez a gente não chegasse perto da qualidade, da eficiência que a saúde brasileira tem hoje, né? São José do Rio Preto é um exemplo disso, é uma referência hoje em função disso. Que bacana que seja assim. E é assim que tem que ser, né? A gente atende muito o pessoal do Mato Grosso do Sul e olha a importância que Rio Preto tem. A gente atende o pessoal do Mato Grosso do Sul e eles viram e falam, eu vou para São Paulo no médico. Quando ele fala eu vou para São Paulo, ele quer dizer eu estou indo para Rio Preto. São Paulo para ele é Rio Preto, pela referência que tem de saúde. Então a gente acaba vendo, e é importante a gente falar, placas de várias cidades de outros estados rodando em Rio Preto, e até de uma forma mais devagar, né? O pessoal vai dirigir mais devagar, e a gente fica bravo com eles no trânsito, não pode ficar, não podemos ficar, exatamente. Porque eles estão vindo para cá consumir na nossa cidade, ele vem fazer um atendimento médico, ele vai rodar no shopping, ele vai passear, vai comprar alguma coisa. Eles consomem em Rio Preto, de uma maneira geral, isso é muito bacana. Não tem na cidade deles, né? Então eles vêm comprar aqui. Aliás, acho que ajuda a explicar um pouquinho, até a gente conversou um pouco sobre isso, ajuda a explicar um pouquinho esse grande desenvolvimento socioeconômico de São José do Rio Preto nesses últimos anos. A saúde
está no eixo desse desenvolvimento, não há dúvida disso em Rio Preto, não é isso? Com certeza, com Claro que certeza. outros fatores também contribuíram, etc., mas a saúde está muito presente, a gente percebe isso. Não tenha dúvidas, é o que a gente está falando e é assim que funciona. Eles vêm para cá, vêm para fazer uma consulta médica, vêm para fazer uma cirurgia, a família já se hospeda num hotel, a gente já começa a rodar a economia. Na sequência eles vão até um shopping fazer alguma compra, vão no supermercado, porque os produtos que tem aqui não tem lá, e assim por diante. Então eles até se programam para vir fazer a compra mensal, já fazer uma consulta médica. E Rio Preto tem que assumir cada vez mais a posição de polo mesmo. Isso, tem que assumir essa posição, tem que vestir essa camisa e falar, vem para cá. É uma né? metropolização, né? É uma metrópole regional e tem que cumprir esse papel. Não adianta a gente só ficar discutindo coisas sem tanta importância, né? Essa questão, o papel de São José do Rio Preto na nossa região é muito importante. E, aliás, o simpósio que acontece aqui hoje e amanhã traduz exatamente essa preocupação, não é isso? Essa é a ideia. Essa é a proposta. Nós já estamos usando 2 hotéis da cidade que estão com bastante ocupação por causa do simpósio, né? Estão vindo 50 pessoas de São Paulo para cá, fora os palestrantes internacionais, fora a região, está vindo muita gente da região para cá. Então é mais uma vez a gente dizendo que está ocupando mais a economia de Rio Preto, estamos fazendo o Rio Preto girar e essa é a proposta, né? Kevin, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa. Eu sei que nesses dias de pré-simpósio deve estar uma loucura a sua vida, né? Essa correria deve estar... Vira. Mas é assim mesmo, né? Ainda, sobretudo, uma realização de tanta importância quanto essa, vai reunir tanta gente, etc. Isso é muito bacana. Parabéns pelo sucesso, parabéns pelos 30 anos do Grupo Sene e volte a hora que você quiser para a gente continuar conversando sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou, viu, Kevin? Esteja à vontade para voltar a hora que você quiser, tá bom? Com certeza. Mais uma vez eu queria agradecer você, ao canal da cidade, agradecer a todos vocês por todo esse espaço que vocês dão, o apoio que vocês dão, sempre muito solícitos. Isso para a gente é muito importante. Obrigado, Kevin. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, nós queremos convidá-lo para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.